Aproveitar aqui o espaço para falar com o Rodolfo. A gente tem aí essa semana Copom, né? Amanhã, super quarta-feira, o mercado todo apostando nessa alta da Selic. Se isso realmente for uma tendência, naturalmente a renda fixa pode voltar a ser uma alternativa até interessante ali para muitos investidores. Eu queria saber da sua opinião, Rodolfo, se você acha o quanto isso pode impactar nos investimentos de maior risco e se você realmente acredita que a gente pode acabar, a Bolsa pode acabar tendo até uma correção lá pela frente diante dessa alta novamente aí de Selic, já visualizando um cenário de uma alta novamente constante aí da Selic agora. Poxa, Paulo, eu vejo isso de maneira muito construtiva, sabe? Eu acho que a gente pode se enganar muito trabalhando com uma noção geral, né, e até superficial de que juro para cima é bolsa para baixo, né? Você tem várias exceções a essa correlação e precisa analisar cada contexto para entender justamente qual é essa correlação, né? E vamos lembrar que a variável que realmente importa para ativos de risco é juro longo, né? Então, se o Copom, como nas circunstâncias atuais, se ele conseguir derrubar juro longo, aumentando o juro curto, né? Ou seja, ao mexer na Selic agora, ele acaba resolvendo ou amenizando algumas preocupações do mercado em relação ao câmbio, em relação à própria inflação, naturalmente, né, amenizando ali até um risco fiscal e um risco de governabilidade, ele pode jogar juros longos para baixo, né, de uma forma bastante relevante ao longo de 3 ou 4 próximas reuniões, né, já contando esta. E isso seria extremamente favorável para o ambiente de bolsa, né? Então, tem um pouco a ver também com a autonomia do BC, né? Que foi aí formalizada recentemente, né? Mas quando o fiscal está muito aberto, está muito relaxado, né? Está muito confuso e a governabilidade também, a política monetária tem essa função de botar uma ordem na casa, né? E o Copom ele tem essa opcionalidade em mãos agora, né? Tanto que assim, já está meio dado isso, a discussão no mercado. Se vem um ajuste de 50 pips ou de 75 agora, né? Então, de qualquer forma, já é um primeiro movimento relevante, acho que vai ser mais relevante ao longo das próximas reuniões, e eu vejo isso como extremamente positivo para o mercado, né? Eu acho que até tem algumas análises precipitadas aí falando, nossa, agora tem que sair de real estate, né? Sair de setores de consumo mais sensíveis à taxa de juros, e eu discordo disso. Eu acho que isso tem a ver com o perfil de risco sistêmico, e o sistêmico tende a melhorar à medida que o Copom vai aumentando essa Selic. O Marco, e você, sua opinião sobre isso? Concorda com o Rodolfo aí? Rapidinho, só para a gente finalizar esse assunto aí, sua opinião também sobre essa possível volta à procura por uma renda fixa aí? Eu concordo, assim, em partes, assim, era uma pergunta que eu ia fazer até para você, Rodolfo, assim, mas no sentido, eu acho que, assim, a gente até tem eu fiz uma provocação hoje no Twitter, assim, eu acho que vai ter aumento de juros e o mercado ainda vai agradecer. Parece soar até um pouco estranho, né? Mas realmente a gente está precisando de um pouco de aumento de juros no curto prazo. Mas, Rodolfo, o que eu quero fazer uma pergunta para você é o seguinte, eu sei que eu não sei se é tão fácil essa comparação, mas, por exemplo, a gente tem renda fixa, que nem você está falando, taxas longas, enfim, títulos mais longos, e a gente tem a renda variável. Nesse cenário de alta taxa de juros, aonde você acha que, ou nesse cenário, enfim, que a gente está vivendo, aonde será que tem um melhor prêmio em relação ao risco, né? Será que vale a pena correr o risco que nem você falou, num real estate, num shopping, né? Ou será que ainda vale a pena, tem prêmios bons, né? Num título longo, enfim. Mas, principalmente, eu sei que é difícil medir, talvez, o retorno potencial, mas em relação ao risco, né? Quando a gente compara com o risco, aonde será que melhor a gente pode ter essa relação daqui para frente, né? Cara, eu acho que tem um pouquinho de jogo na belonga ali, né? Como eu falei, se o Banco Central, o Copom, por meio desse mecanismo de transmissão aí da política monetária, conseguir mexer no juro longo, e eu acho que ele consegue, tem algum upside em belonga, mas a minha preferência mesmo tá com ações, né? Eu acho que a ação, na verdade, é como se fosse uma B longuíssima, né? Uma B de duration infinito ali, né? E, inclusive, há várias proxies em bolsa
para essas belongas, né? Pegar uma Eco-Rodovias, uma CCR, por exemplo, as próprias utilities, né? Empresas do setor elétrico e tal. Então, você tem ali um risco-retorno interessante, mas eu acho que para pegar mesmo esse movimento, você tem que estar em bolsa com muito estômago, né? Como eu falei, é um primeiro semestre difícil, tem essa ajudinha aí do Copom, pelo menos da forma com que eu interpreto esse movimento aí de reajuste das taxas de juros, né? E também, por que eu acho que isso não vai, que vai ajudar mais do que atrapalhar, né? Apesar de ser um aumento de juros. Porque, na verdade, assim, o que interessa para a Selic no mercado são os saltos, né? Uma Selic de 9% e uma Selic de 4%, de 5% são coisas muito diferentes, né? As duas são Selics de um dígito, mas com 4% ou 5% de Selic, a gente tem um cenário muito parecido com o cenário de hoje, né? Na verdade, eu acho que até bem melhor, né? Com uma relação risco-retorno bem melhor, né? E eu não acho que a Selic vá para 8% ou 9%, né? Isso seria, salvo algum Black Swan aí, né? Isso seria absurdo, né? Eu desconfio, a gente está num terreno meio desconhecido, mas eu desconfio que o Copom vai encontrar uma maior eficiência da política monetária nesse cenário, ou seja, com aumentos proporcionalmente menores na Selic, ele vai obter resultados melhores do que os resultados que ele obteve historicamente.